Olá, moçada! Eu sou a professora Mirelle Costa, sou a professora de literatura. Estamos aqui para mais uma aula de literatura, para analisar uma obra importante que está no seu vestibular da FUVEST. É a obra Mayombe. Mas antes disso, não deixa de se inscrever em nosso canal. Ficar atento ao sino para que você possa receber as nossas atualizações. Pepetela é o pseudônimo de Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos, um importante autor angolano. Pepetela escreve essa obra na década de 70, mas ela só será publicada em 1980. É importante lembrar que esse autor participou da MPLA, Movimento pela Libertação de Angola. Sim, ele participou desse movimento revolucionário e, com base nas suas experiências, ele escreve a sua obra. Esse grupo, que lutava pela libertação de Angola, lutava num contexto da libertação no sentido da independência. Esse povo foi colonizado pelos portugueses. E aí nós vamos ter um embate entre portugueses e angolanos. Os angolanos lutando pela tão sonhada liberdade. A obra é dividida em 6 capítulos. Extremamente descritivos esses capítulos. Parece que você está assistindo a um filme. Além disso, temos um narrador, a princípio, terceira pessoa, onisciente. Mas o interessante é que há momentos em que a narrativa é pausada e a fala está com as personagens do livro. Portanto, uma característica importante de Mayombe é a polifonia. Eu tenho mais de uma voz contando a história da libertação de Angola. Sempre que um personagem vai falar, vai narrar, toma a narrativa para si, ele segue essa estrutura que nós vamos ver agora. Eu, o narrador, sou teoria. Nasci na Gabela, na terra do café. Da terra recebi cor escura de café vinda da mãe, misturada ao branco defunto do meu pai, comerciante português. Trago em mim o inconciliável e é este o meu motor. No universo de sim ou não, branco ou negro, eu represento o talvez. Lembrando que esse personagem, ele é mestiço e ele encontra o preconceito no seu meio por ser fruto dessa mistura entre o português, o homem branco e o negro. A obra descreve a convivência de 14 guerrilheiros na floresta Mayombe. É interessante fazermos uma relação desse meio, da floresta, com a obra O Cortiço, que também está no seu vestibular da FUVEST. Se você não conhece essa obra, assista a nossa aula, acesse o link e confira O Cortiço. Qual a relação, professora? Quando você estuda O Cortiço, você vai lembrar que o Cortiço acaba sendo um grande personagem. O Cortiço passa por um processo de personificação em alguns momentos e ele influencia, ele acaba determinando o comportamento daquelas pessoas. Com a floresta não é diferente. Há momentos na narrativa que a floresta é personificada. Ela sente, ela olha, ela respira, assim como o Cortiço. Dentro dessa obra, composta por vários personagens, destacamos aqueles mais importantes: Sem Medo, Teoria, o Comissário, André e a professora Ondina. É interessante que alguns desses personagens não possuem nome próprio. Olha só, Sem Medo, Comissário, como assim? Recebem nomes da guerrilha, são identificados por apelidos. A obra inicia com o capítulo A Missão, em que nós temos ali tanto uma descrição do ambiente, do meio em que aqueles guerrilheiros estão vivendo, como uma descrição das angústias que eles vivem, dos medos que eles vivem e de suas crises existenciais. Essa turma vai passar por grandes problemas, dificuldades, ao momento em que a comida fica escassa. André, que é o responsável pela comida, fugiu, foi embora. Só que antes de ir embora, ele viveu um romance com Ondina. Lembrando que Ondina namorava com o comissário e quando ele descobre isso, ele fica completamente revoltado. Ondina também viverá um romance com Sem Medo. Na verdade, terão uma noite tórrida os dois juntos. É assim que é descrito na narrativa. Ora, agora a relação comissário e Sem Medo fica abalada. Essa relação, na verdade, no decorrer da obra, passa por altos e baixos. Como os conflitos são tão presentes, há momentos que, mesmo estando do mesmo lado, divergem sobre opiniões. A narrativa vai acontecendo,
outros conflitos serão expostos, mas há um momento interessante. Sem Medo e Comissário partem para atacar uma base muito importante, a base de Pau Caído. Nessa luta, infelizmente, Sem Medo é ferido fatalmente. Aqui nós temos um choque, porque Comissário, quando vê o amigo ferido, morrendo, ele entende que a morte daquele amigo foi uma morte simbólica. E por ser uma morte tão simbólica, com um efeito tão importante na narrativa, não poderia ser diferente. No último capítulo, o epílogo, ele fará uma homenagem a Sem Medo. Vamos ver essa homenagem? Sem Medo resolveu seu problema fundamental para se manter ele próprio. Teria de ficar ali, no Mayombe. Terá nascido demasiado cedo ou demasiado tarde. Em todo caso, fora do seu tempo, como qualquer herói de tragédia. Eu evoluo e construo uma nova pele. Há os que precisam de escrever para despir a pele que já não lhe cabe. Os outros mudam de país. Outros de amante. Outros de nome ou de penteado. Eu perdi o amigo. Aqui dá para perceber que a morte de Sem Medo causa sofrimento. Mas uma coisa que é muito importante o aluno relacionar é essa morte com a figura citada na obra do Ogum africano, a figura de um herói. Sim, Sem Medo morre como um herói. E essa figura pode ser relacionada ao mito de Prometeu. Se você lembrar da mitologia grega, Prometeu foi aquele que roubou o fogo da razão e entregou aos homens. Por isso ele paga um preço muito alto. Ele é devorado por um abutre todos os dias. O seu fígado é devorado e depois é reconstituído. Prometeu trouxe a luz aos homens. Sem Medo vem para trazer a liberdade ao povo angolano. Então, moçada, Mayombe é uma obra de fôlego, é uma obra densa e é uma obra que vale a pena ser lida. Se você gostou da nossa aula, não deixa de curtir, compartilhar, acessar os nossos links e nos acompanhar pelas redes sociais. Eu te espero para o próximo encontro.